Nós cumprimentamos a Igreja do Senhor e o mundo fora com a santa e a bendita paz do Senhor Jesus. Demos graças ao Senhor pelo facto do Senhor nos ter concedido uma grande oportunidade de estarmos hoje aqui para, digamos assim, tecer algumas considerações em torno daquilo que é o grande acontecimento que impacta o mundo todo. Por incrível que pareça, tivemos o decreto presidencial provisório da parte do Presidente da República de Angola em encerrar as igrejas durante 15 dias. Razão pela qual estudamos a forma de transmitirmos as mensagens do Senhor ao longo dos 15 dias pelas plataformas digitais da nossa igreja. Pedimos a todos os irmãos existentes dentro do país e fora, na diáspora, que nos acompanhem às terças-feiras, a partir das 20 horas. Às sextas-feiras teremos oração de curas e milagre. E aos domingos também teremos a pregação da palavra do Senhor. Preparai-vos ao caso do Senhor, para que recebais a orientação da parte de Deus através do nosso ministério. Vamos falar de uma pandemia que é do conhecimento de todos nós, que impacta hoje o mundo. O Espírito Santo orientou-nos também a trazer uma orientação para o povo de Deus. Não só, mas também sabermos o que a Bíblia diz sobre o coronavírus. Praticamente, o que é o coronavírus do ponto de vista bíblico? Quais são os cuidados a ter com esta doença ou com esta pandemia? Qual é a lição que nos transmite esta pandemia? E qual será o objetivo de Deus concernente a esta pandemia para a igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Pensamos que esses 4 pontos vão, de certa forma, encorajar, orientar a vida do irmão enquanto estamos na terra a padecermos estas grandes enfermidades. Leamos o capítulo bíblico do livro de Êxodo, de número 12, e o versículo de número 22. Êxodo 12, 22. Diz assim a palavra santa do Senhor. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Passai-o da verga da porta em ambas as ombreiras, o sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Bom, estamos vendo aqui praticamente um aconselhamento. A primeira pergunta que nós temos para esta pandemia é dizer o seguinte: o que é praticamente o coronavírus do ponto de vista de base bíblica ou de comparação com a palavra do Senhor? Eu chamaria o coronavírus uma praga, porque eu vejo no livro de Êxodos, das 10 pragas que existem, uma delas tem estreita relação, tem muita semelhança com o vírus do coronavírus, com esta pandemia. Primeiro, é que, do ponto de vista de cuidados que temos que ter, a Bíblia chama atenção da mesma forma semelhante à orientação que estamos recebendo dos nossos técnicos de saúde e do Ministério de Saúde. No tempo de hoje, está se orientando em não bebermos bebidas frescas, porque o vírus se concentra, digamos assim, na garganta, não é? Não ficarmos em embriaguez, estarmos em casa, protegidos e escondidos. Moisés orienta o povo de Deus, enquanto o anjo da morte passar, todos os hebreus deviam estar escondidos, cada um em sua casa, com sangue aplicado nas vergas da porta. Estamos recebendo orientação do Ministério da Saúde que todos os cidadãos angolanos devem estar cada um em sua casa,
devem sair em questões de extrema necessidade, em busca do pão de cada dia, ou de uma atividade laboral em regime de turno. Acima disso, devemos ficar dentro de casa e protegidos. Então, eu encontro um aconselhamento bíblico para esta pandemia. Por isso eu considero ela praga. E porque tem base bíblica. Eu aproveito essa oportunidade para chamar a atenção a todo o povo de Voz do Arcanjo. Cumpramos a orientação superior. Ninguém com seu fanatismo vai dizer que eu tenho fé, que isso é um demônio. Isto é uma praga. E praga, na maioria das vezes, é da permissão de Deus, ou mesmo da autorização do próprio Deus. Não poderemos expulsar um demônio que o Deus orienta, que Deus permite, aliás. Não podemos orar contra uma ação permitida pelo próprio Deus. Que cada um fique em sua casa, orando ao Senhor, cumprindo com a orientação do Ministério da Saúde, espargindo água e lixívia na maçaneta da porta, nas vercas da porta, no punho dos carros, no volante, em qualquer sítio que for necessário, segundo a orientação das nossas autoridades. Porque depois que o povo de Israel ficou submetido, cada um nas suas determinadas residências, o sangue foi espargido nas vercas das portas. Posto à meia-noite, o anjo da morte passou para destruir os primogênitos. Era uma praga que tinha que matar e acabou matando, dizimando pessoas no tempo do Egito. Diz a história que às madrugadas houve um pranto em casa de Faraó, na família de Faraó e em todo o povo do Egito. A nação mais poderosa do mundo da época apareceu frágil perante o Todo-Poderoso. Aonde estavam os seus cavalos? Aonde estavam os seus cavaleiros? Os seus cientistas, os seus médicos? Não tinham nem sequer nenhum mecanismo para poder travar a pandemia da época do tempo do Egito. E Deus mostrou-se superior ao rei Faraó. Porque se Faraó é um rei, Deus é o rei dos reis. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu noto que a mesma pandemia do tempo atual está mostrando a fragilidade das nações mais poderosas do mundo, das nações mais industrializadas do mundo. Aonde está a China? Aonde está o Reino Unido? Aonde está a Rússia? Aonde está os Estados Unidos da América? Eles depositaram a sua confiança na sua economia, depositaram a sua confiança aos seus médicos, aos seus cientistas. Chegou-se a uma conclusão que um simples vírus, um micro-organismo, uma tosse, fez com que a economia paralisasse, com que os seus cavaleiros ficassem encolhidos, escondidos. Mais uma vez, o Senhor mostrou na terra que o homem é pó. Ele veio do pó e do pó voltará. Mais uma vez, Deus mostrou que o homem sem Deus não é nada. Deus está desafiando o seu povo. Segundo o que se diz, o epicentro da propagação da pandemia na Europa é na Itália. E a Itália foi o epicentro da movimentação do evangelho protestante pelo Martinho Lutero. Deus está desafiando o seu povo italiano e os europeus a voltarem para Deus, a reconhecerem a sua grandeza. Chegou o tempo que o homem sem Deus não é nada. Os homens que são dotados de conhecimento, os países que são industrializados do mundo, devem reconhecer que só o Senhor é Deus. Deve cair de joelho. Deus está passando uma lição de fragilidade ao homem, que a economia não é nada, que as finanças não definem a vida de uma nação, que temos que depositar nossa confiança em Deus. Então a primeira lição que estamos tendo aqui é a lição da fragilidade, que as nações que têm as suas armas nucleares, que têm os seus blindados, os seus cavalos, é tudo uma vaidade, é um passeio de fim de semana, é um desvaneio, que o homem tem que depositar a sua confiança em Deus. Deus está dizendo: não andeis preocupado pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas vos serão dadas por acréscimo.
Num pequeno instante, as indústrias paralisaram. Homens que não tinham tempo sequer de servir a Deus ficaram com excesso de tempo. As indústrias nunca queriam paralisar, mesmo tendo emitido efeito estufa, dióxido de carbono na atmosfera, produzindo aquecimento global. Ninguém sequer parou. Mas quando chegou um pequeno vírus, as indústrias paralisaram. As economias ficaram paralisadas. Eu desafio os ímpios a se converterem a Deus. Eu incentivo os governantes, os políticos, aqueles que dizem que Deus não existe. Experimentem a palavra que nós pregamos. Experimentem o doce Espírito Santo. Terá um impacto nas vossas vidas. O mundo está sem resposta. Eles estão perguntando por quê. Eles estão sem sentido. Eles não sabem mais o que dizer. Mas a resposta para eles é Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. A primeira lição que estamos tendo do coronavírus é a fragilidade das nações. E eu incentivo a igreja. Chegou o tempo em que a igreja tem que evangelizar. Chegou o tempo em que a igreja vai aproveitar a fragilidade da nação, das nações, dos homens pagãos. Eles estão atemorizados, estão apavorados. Chegou a altura em que a igreja vai levantar a mão ao ar e vai dizer: só o Senhor é Deus. Entrega o vosso caminho ao Senhor, confias nele e Ele tudo fará. Glórias a Deus. É tempo de nos convertermos ao Senhor. Eu faço a fé que nesse tempo haverá um avivamento. A igreja vai se levantar, pregadores irão se levantar, porque Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a primeira lição que eu tiro da grande pandemia que eu chamo praga, a pandemia do coronavírus. Aleluia. A segunda lição que eu tiro é a lição da redenção. Esta lição é para a igreja. O coronavírus não está matando apenas pagãos, ímpios. Está matando cristãos, padres, pastores, crentes. Deus está passando uma lição para a igreja se redimir. Chegou a hora que a igreja tem que sair da letargia. Deus está divertindo a sua igreja para sair do gelo, do orgulho, da vaidade, da presunção. Deus está procurando na terra igrejas com fé, que dobram os joelhos ao chão, levantam as mãos no ar, sem ira nem contenda, orando para que essa nação não se desfaleça, para que possam se salvar. Deus está permitindo que a igreja tenha que se despertar com a lição do coronavírus. Que a igreja deixe de ser mundana, se torne espiritual. Chegou a altura em que a igreja vai se colocar em pé para defender os maiores valores morais da sociedade. Aonde está a igreja nesse tempo? Deus está chamando a atenção àqueles irmãos que estão no muro. O crente morno, que está apegado em bens materiais. Tudo fica. Chegou a hora em que ninguém sai sequer para traçar um projeto. Ficamos todos em casa, escondidos. Aqueles cristãos que ficavam o tempo todo pensando nos projetos, na formação profissional, no doutoramento, não tem mais tempo de ir para a igreja. Deus está passando uma lição de redenção. Chegou a hora de chorarmos aos pés do Senhor e corrigirmos a nossa vida espiritual. Chegou a hora de compreendermos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa que estamos lamentando é que estamos vendo cristãos com medo. Pessoas estão se levantando para orar. Estou vendo igrejas com crianças batendo nas paredes, clamando a Deus para que Ele retire essa peste, para que Ele retire esta pandemia.
e restaura as economias e que tudo vá bem, que tudo corra bem. Lamentamos esse tipo de cristianismo, de pessoas que só se levantam para orar depois de verem uma praga, e ainda por cima, depois da praga, querem que ela passe e que tudo corra bem. Meu irmão, deixa que eu lhe diga uma coisa: não ore contra a tua Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos tempos serão tempos trabalhosos. Haverá fome, haverá peste, levantar-se-ão nações contra nações, reino contra reinos. Então orar para que não haja mais peste, orar para que não haja mais nações contra nações, não haja mais guerra. Você está orando contra a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não deixará de existir guerra. A peste vai se multiplicar, reino contra reino vai se multiplicar. O que importa é que você tem que perseverar. Invista no teu comportamento, invista na tua vida. Guarde comida, guarde dinheiro, saiba poupar, seja um homem de oração. Estamos no tempo das dores. Jesus está voltando. Não convoque reuniões para travar pestes e guerras. Convoque reuniões para a proteção da igreja e preparação da igreja para o seu devido arrebatamento para o Senhor. A terceira e última lição que a pandemia do coronavírus nos traz, porque pandemia é um tipo de doença que se propaga ao mesmo tempo em muitas regiões. Ela recebe o nome de pandemia porque pode-se diagnosticar um número elevado de pessoas ao mesmo tempo. Desenvolve-se com muita rapidez. Então, ela deixa-nos a última lição, que eu tenho estado ainda a refletir, e terei isso como um filamento de ideia, para que novamente na próxima terça-feira possamos continuar a refletir profundamente sobre esse elemento. Eu peço aos irmãos que vamos ler o livro de Êxodos ainda, capítulos 12, versículos 11. Uma coisa muito bonita, porque eu considero isso praga. Eu vejo que esta última praga dá-me bases. Êxodos capítulos 12, versículos 11. Diz assim: e assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Praticamente, a última lição é o objetivo que Deus tem com esta pandemia. Esta praga que apareceu na terra do Egito, quando o Senhor orienta o povo de Israel em ficarem dentro das suas casas, espargir sangue nas vercas das portas, os governos atuais estão orientando as suas populações em ficarem dentro das casas, espargindo álcool sobre as suas mãos, lexívia e água nas vercas, nos umbrais das portas. Deus está orientando Israel. Depois que a praga terminar, assim que se decorrer a praga, vocês preparam, cingem os vossos lombos, e os vossos pés sejam calçados de sapatos, e os vossos cajados nas mãos, preparando-se para a vossa retirada. Eu estou vendo, queridos irmãos, que estamos diante dos últimos sinais para o arrebatamento. Porque se depois da última praga, que foi a morte dos primogênitos, o Senhor orienta o povo de Israel para a retirada do cativeiro em direção a Canaã, terra prometida, estamos vendo que a morte dos nossos irmãos dá-nos um sinônimo de última praga, dá-nos um sinônimo dos últimos sinais. Então Deus orienta Israel que cada um cinja os seus lombos. O que é cingir os lombos?
Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 14, ele chama a atenção: cingir os lombos com a verdade, cingir os lombos com a couraça da justiça. O que é que Deus está orientando? Depois do coronavírus, cinja os teus lombos com a verdade. Seja verdadeiro. Se você é mentiroso, deixe a mentira. Estamos diante de um sinal de arrebatamento. Tenhamos o cuidado. Cinja os lombos com a couraça da justiça. Sejamos justos. Sejamos santos. Deus está passando lição a seu povo. Voz do arcanjo, mundo em geral. Se alguém ainda está fraco, levantai-vos, arrependei-vos dos vossos pecados. Deus está passando mensagem que é tempo de arrebatamento. Esses são os últimos sinais, porque foi o último sinal que Deus prometeu no Egito para resgate do povo de Israel, dos hebreus, para Canaã, a terra prometida. O outro grande ponto está dizendo assim: os vossos pés tenham as sandálias. Paulo confirma nisso, Efésios 6,15. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. É uma preparação para a partida. Saiamos para a rua ou igreja, vamos evangelizar os ímpios. Eles estão apavorados e atemorizados. O que é que temos que fazer? Deus está permitindo que caixões, pessoas estão morrendo na Itália, está passando na internet, na televisão. Você não faz nada. Deus está permitindo essa mensagem a você, para que você se levante, para poder calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Não é calçar com saltos altos, não é calçar com as botas, sapatos bico fino, é calçar os pés na pregação do Evangelho. Diz a palavra: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da Paz. Todos que são pregadores terão os pés preparados para quando forem arrebatados, irão para a glória com seus pés em santidade, limpos, santos, preparados, porque é assim que diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz também que quando passardes pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Então, se a vara e o cajado consola, quem consola na Bíblia é o Espírito Santo. Quer dizer que o cajado é o Espírito Santo. Não só devemos cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés no Evangelho, mas também termos o cajado, que é o poder de Deus, que é a graça de Deus, que é a autoridade, que é a unção de Deus. Deus está desafiando o seu povo em buscar o seu poder, para poder permanecer nos últimos tempos. Estamos numa cororia. Coronavírus deixa uma lição de preparação para a partida para a glória. No livro de Êxodo foi a última praga. No tempo atual não pode ser a penúltima, são os últimos sinais. Onde estás, ó crente? Onde estás, ó querido irmão? Onde estás, ó evangelista? Onde estás, ó pastor? Ó cooperadora? Ó intercessora? Levanta-te e anda, cinge os lombos com a verdade, calça os pés na preparação do Evangelho da Paz. Toma sobre a sua mão um cajado, que é o poder, que é a palavra, e pregue, e ensine, e ore, e guarda o teu bom depósito, porque cedo o Senhor virá, irá nos julgar pelos nossos atos. Até aqui a palavra do Senhor. Que Deus abençoe rico e poderosamente. É uma mensagem que pode produzir profunda reflexão. Dizer que na próxima terça-feira daremos continuidade sobre este tema ainda. Domingo, prepara-te, prepara-te, teremos uma mensagem de fé para a sua vida. E dizer ainda que na sexta-feira teremos oração para os milagres. Prepara-te para a oração na sexta-feira. Convida seu irmão, seu primo, seu tio. Fique em conexão conosco na internet, pelo Facebook, a Voz do Arcanjo ADP. E coisas tremendas irão acontecer. O Senhor orienta-me a orar pelas populações que estão espalhadas pelo mundo em geral. E curas e milagres irão acontecer. Obrigado. Até sexta-feira estaremos juntos. Que Deus abençoe rico e poderosamente. Amém.